Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje: poder, coragem e preocupação. Queridos, vocês sabem ou devem saber que o poder é sim uma das maiores tentações que desde o princípio tomou conta do coração humano, com o desejo único de ser o senhor ou senhora de tudo, estar acima de tudo. É evidente que entre homens e mulheres, as mulheres, segundo a própria ciência, sofrem mais por causa da sensibilidade amorosa no seu coração, enquanto boa parte dos homens, de uma forma mais racional e direta, se sentem ou parecem sentir mais os seus eus quando têm o domínio e o poder. E fica cada vez mais explícito que boa parte das mulheres mostra seu poder através do coração, e grande parte dos homens expõe esse desejo na razão e na força, deixando de lado o raciocínio lógico e o bom senso crítico, por um único desejo ou libido de poder, confundindo o real sentido da coisa. Muitos daqueles que recebem esse posto ou título esqueceu que o poder que recebeu ou que lhe foi ortogado não foi para ser um ditador desumano, mas para servir com justiça pura, simples e verdadeira, com os olhos e coração voltados não só para a verdade, mas para o bem comum. Veja, é claro que aquele ou aquela que recebeu esse título recebe a autoridade para mandar, mas este mesmo título não lhe dá o direito de ser um mandão, isto é, um ditador autoritário, que mesmo que esteja com o bastão da decisão nas mãos, não se deixa levar pela arrogância e pela estupidez. Pilatos tinha nas mãos o poder para decidir se condenava ou não Jesus. Mesmo Jesus respondendo a ele que todo o poder que ele tinha até aquele momento foi permitido ou vindo do alto, isto é, do Pai. Como era ele, fechado para a verdade e corroído pelo sistema do ter e do ser, foi movido pela razão e mentiu para si mesmo, lavando as mãos. Até aqui, tem alguma sementinha hoje, nos tempos em que estamos vivendo? Hoje ainda há uma grande confusão na mente de muitos, que confundem poder com coragem, pois muitos se dizem cheios de poder para isso ou aquilo, são vistos como donos da razão e das leis, mas seu poder se torna tão grande quanto o tamanho da sua falta de humildade, de respeito aos direitos e à sua própria consciência diante do amor e da condescendência justa e limpa. Estes se revestem de poder terreno de uma forma bruta e cruel, sem querer saber o significado de ser justo ou justa, tanto que o se preocupar com o próximo só é real para estes se os mesmos se posicionarem diante de um espelho. E com isso, ou diante de tal situação, o outro ou a outra, a sociedade, vai mergulhando no mar de medo e de preocupação, gerando pânico, confusão, caos e desequilíbrio social. Edson, o que você acrescenta mais? Mas veja, Isa, veja, né? Na qualidade de cristão, devemos tomar o nosso coração com a mesma, veja, força e coragem de Davi, que, visualizando o tamanho e a arrogância de Golias, disse: até aqui você mostrou sua força, poder e estatura, até mesmo a sua arrogância. Mas vou até você, para que você veja o poder que vem do alto e que me é concedido. Veja ainda, Isa, veja. Não podemos nós cristãos nos desesperar, mas confiar, pois toda preocupação exagerada só serve para alimentar mais o libido daqueles ou daquelas que diz ter o poder, a força, a decisão. É claro que as autoridades exalam temor, sim, mas não para aqueles que fazem o bem, mas sim para aqueles que praticam o mal. E veja ainda que isto fica claro na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo
13, versos de 1 a 4, no Manual da Vida, a Bíblia, que nos diz: cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aqueles que resistem à autoridade opõem-se à ordem estabelecida por Deus, e aos que ela se opõe, atrai sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter que temer a autoridade? Faça o bem e terás o louvor, porque ela é instrumento de Deus para o teu bem. Mas se faz o mal, teme-a, porque, veja, porque em razão que leva a espada e ministro de Deus para fazer justiça aos que exercem a ira, aqueles que praticam o mal. Veja, mas o Senhor Jesus ainda deixa algo claro. Aqueles que exercem, veja, a autoridade e senhores, chama-se benfeitores. Veja, que seja assim entre vós, diz Jesus. Mas os que entre vós é o maior, torne-se como o último, e os que governam, isto é, têm o poder, seja servo. Este é o sentido da humildade e serviço da autoridade no sentimento cristão. Por isso temos que, veja, nos revestir de coragem, força e fé, entendendo que até mesmo a força, veja, do corpo depende da força dos pensamentos. E por isto, veja, que nos tornamos, na sua grande maioria, aquilo que pensamos. Esta é a razão que nós não devemos temer o mal, isto é, o autoritarismo, sabendo, veja, em nós, não é o título de autoridade que sustenta o homem ou a mulher, mas o alicerce da justiça e verdade, nele ou nela constituído. Veja o que diz para nós Christian de Lancey em um dos seus escritos: devemos ser fortes para que nada tire de nós a paz. Daí fica sempre a pergunta: que poder é este mesmo, não é? Veja, que faz muitos se esconder atrás do orgulho de não admitir que erra ou que errou. Que coragem é esta que tens medo de proclamar as verdades e se esconder atrás das mentiras? Outra coisa, e aí? Não é? Já se arrependeu, ou melhor, não é? Já aprendeu, ou melhor, a diferença, o que é preocupado do que é ser medroso? Observe bem alguns pontos fundamentais. Sabe o que realmente é poderoso, corajoso e que devemos nos preocupar? Primeiro, é a oração da fé, que dissipa o medo e aprisiona os inimigos. Segundo, sim, ter coragem de segurar a língua, que destrói vidas, não é? Se preocupando mais com as nossas falas e condutas. Terceiro, ter a coragem de reconhecer que erramos, com o coração grato, louvarmos a Deus pela sua misericórdia. 4. Ter coragem de admitir que é a humildade que nos leva ao poder real. 5. Que a força do poder vem da consciência boa, limpa e tranquila, razão da alegria verdadeira e real. 6. Coragem de fugir das máscaras da hipocrisia que nos faz humilhar, não é? Ou rebaixar outros e outras. 7. Ter em nós o poder da humildade para reconhecer que é sim a permissão de Deus em nós ou no nosso sofrimento que nos faz aproximar mais dele. E agora, veja, no 8º, quero resumir tudo ou toda essa reflexão. É entender que ter poder, coragem e preocupação
é ter a humildade de reconhecer, não é, que domina o seu ego, raiva, inveja, ciúme e língua. Isto é, domínio de si mesmo. Daí fica a pergunta: você tem poder? Coragem? Quais são as preocupações? Pense nisso. Um beijo no teu coração e até o próximo.